Bom dia a todos, eis-me aqui de novo para passar mais um pouco de conhecimento. Eu gostaria de mostrar a vocês agora uma planilha em Excel onde eu montei toda uma avaliação de um sistema de gestão integrado. Então aqui você pode fazer uma avaliação do sistema como um todo, se a sua empresa tem um sistema robusto, tanto de qualidade como meio ambiente, como saúde e segurança ocupacional. E aí no final tem uma nota final que vai dar a avaliação do sistema. Mas você também pode usar para autoavaliação em separado, pela qualidade, ou pelo meio ambiente, ou pela saúde e segurança ocupacional. Ou seja, você dá nota para cada requisito da norma atendido para ver se você está atendendo a norma e se o seu sistema de gestão da qualidade está eficaz. Isso pode ser feito também para auditar, por exemplo, um fornecedor que está sendo desenvolvido. Você vai fazer a primeira auditoria no fornecedor, você pode usar esses critérios para auditá-lo e verificar se ele realmente tem um sistema eficaz que possa vir a ser um fornecedor seu. Então, primeiro aqui nós damos as notas de avaliação por requisito. Então, para cada requisito você vai falar se a organização não aplica o requisito ou nem conhece esse requisito. Se a organização possui condições, mas não aplica o requisito, ou seja, ela tem a capacidade para atender o requisito, mas não o usa. Terceiro, nota 3, a organização atende o requisito, mas intermitentemente, ou seja, não está seguro no atendimento a esse requisito. Uma horas atende, outras horas não atende, tem não conformidade, tem conformidade. Nota 4, a organização atende o requisito, mas com oportunidades de melhoria, ou seja, ela atende aquele requisito, mas pode melhorar um pouco mais o atendimento a esse requisito. Por exemplo, em 5 avaliações que foram feitas, 5 amostras, ela atendeu 4 a conformidade e uma não conforme, então precisa melhorar. E a nota 5, a organização atende o requisito, inclusive com registros e ações corretivas para aquelas não conformidades naquele requisito. Então vamos ao exemplo da qualidade. Então aqui nós temos para cada requisito da qualidade, ou seja, o requisito 4, contexto, liderança, o 5, 6, planejamento, 7, apoio, 8, operação, 9, avaliação de desempenho e 10, melhoria. Para cada requisito, você dá a sua nota. Por exemplo, contexto, tem determinadas questões internas e externas? Tem, então nota 5. Se for colocado nota 4 aqui, ele vai passar automaticamente para já é rotina, que é a nota 4 aqui em cima, atende o requisito, mas com oportunidades de melhoria. Outro exemplo, em alguns requisitos a gente coloca observações aqui, por exemplo, no requisito 7, apoio, infraestrutura necessária determinada, provida e mantida. Está dando 2, nota 2, ou seja, possui a estrutura, mas não aplica o requisito. Seria considerar edifícios, equipamentos, softwares, ferramentas, avaliar o ambiente social, psicológico e físico, ou seja, temperatura, umidade, etc. Então, você vai dar a nota de acordo com se você acha que está dentro disto ou não. Um outro exemplo aqui, por exemplo, na parte de operação, assegurar que a informação documentada, ou seja, os antigos procedimentos, seja emendada e todos informados quando os requisitos do produto mudarem. Ou seja, mudam o requisito do produto. Como é que a empresa revisa os documentos e alerta todos os envolvidos no processo? Então aqui nesse exemplo está dando nota 1, porque não tem nada disso. Ou seja, o produto muda, existe mudança no produto, existe mudança no processo, mas ninguém fica sabendo, nem documentos são mudados. Aí se der nota 4, por exemplo, aí já passa para já é rotina. Então, para cada requisito aqui, nós vamos ter o que é o requisito, a nota você que vai dar, a sua empresa, ou quando você for auditar um seu fornecedor, você dá a nota, e aí no final ele soma a nota. Então, para cada requisito, nós temos as notas dadas aqui. O que aparece em branco é porque não tem questionamento nenhum. Por exemplo, aqui em operação, controle de saídas não conformes, ou seja, precisa segregar, precisa conter aquele produto não conforme, identificar ele, segregar numa área independente para não ter o risco desse produto não conforme ir para o cliente.
Autorização para concessão, ou seja, teve uma concessão de que aquele produto tem um risco, mas pode ser liberado. Quem que deu a concessão? Foi a qualidade? Foi o cliente? Tem uma evidência disso? Existe um e-mail avisando que liberando o produto? Aqui no exemplo está dizendo que na nota 3 que aplica-se às vezes. Digamos que isso existe e é robusto. Então é rotina, registro de ações, porque inclusive tem que ter retenção da informação documentada, ou seja, tem que ter um registro escrevendo a não conformidade, as ações, quem foi que deu a concessão, se tem autoridade para dar essa concessão. Tá? Então aí vai somando as notas, e quando você vem aqui na aba nota final, já vai dando as notas automaticamente. Então, no exemplo aqui de qualidade, nós tivemos 25 no contexto, 20 na liderança, 15 no planejamento e assim por diante, com uma média para a qualidade, uma média 17 neste exemplo. Então, 17 está entre 11 e 19, que são as normas atendidas parcialmente, sistema de gestão com necessidades de correções. Se tiver igual ou acima de 20, normas atendidas, sistema de gestão robusto com pequenas oportunidades de melhoria. De 0 a 10, que são as normas não atendidas ou não se aplica aquele requisito na empresa ou no fornecedor que você está auditando, o sistema de gestão não está implementado e mantido. A mesma coisa para meio ambiente, então tem lá as perguntas para meio ambiente. Um exemplo interessante aqui, por exemplo, aqui, ó, estabelece, implementa e mantém processos para situações de emergência identificados. Então aqui planeja ações para mitigar impactos ambientais de situações de emergência, responde a situações reais de emergências, testa periodicamente as ações de resposta e as analisa criticamente, ou seja, simulados envolvendo todos os necessários para atendimento à emergência e mantém informação documentada. Então, no exemplo aqui, nós colocamos nota 3, aplica às vezes, vou colocar nota 4, já é rotina, então tem simulado, o simulado é identificado, o simulado é avaliado criticamente para ver se foi bom, se não foi, se precisa melhorar o processo de atendimento à emergência e assim por diante. Outro exemplo aqui na parte de avaliação do desempenho. Estabelece, implementa e mantém processo para avaliar o atendimento aos requisitos legais. Ou seja, não é só contratar uma empresa que faça todo o levantamento dos requisitos legais para você e faça a atualização desses requisitos legais. Por exemplo, uma ANR sofreu uma revisão ou um decreto do governo sofreu uma revisão e a empresa vai alertar a sua empresa de que realmente teve aquela alteração e que precisa ser feita a revisão. Tudo bem, mas e a empresa está atendendo os requisitos? Quando sofre uma multa, por exemplo, de um órgão ambiental, é feita a ação corretiva, identificada a causa, por que não atendeu, feita a correção, ação corretiva e etc. Para ver, essa avaliação está sendo feita, não é só, precisa saber se a empresa está atendendo os requisitos legais. Então, frequência de avaliação desses requisitos, atendimento e ações, manter o conhecimento e entendimento do atendimento, ou seja, o que é que isso está trazendo de conhecimento para a empresa. E reter informação documentada. Então tem que ter registro disso. Um exemplo aqui que nós demos, nota 3, aplica às vezes. Se não tem nada disso, vai ser uma nota 1, sem nada. Então, obviamente, se conta com a ética da autoavaliação da empresa, a empresa tem que se autoavaliar eticamente, dar a nota de verdade, que é para melhorar o seu sistema. Se você está auditando o fornecedor, já é diferente, você está buscando evidências. A mesma coisa, você vai ter notas para cada requisito e no final você vai ter a nota final lá, no exemplo aqui, uma média 20 no sistema ambiental. A mesma coisa com saúde e segurança. Então, por exemplo, coordena processo de aquisição com seus contratados para identificar perigos e avaliar e controlar riscos. Ou seja, quando vai se contratar ou terceirizar um processo da empresa, tem que identificar os perigos, avaliar e controlar esses riscos, envolvendo os terceiros ou os contratados. O fornecedor que vai trabalhar dentro da sua empresa, ele sabe dos riscos e dos perigos que vai enfrentar dentro da sua empresa.
Então, requisitos do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional são atendidos pelos contratados e seus trabalhadores. No exemplo aqui nós demos nota 3, que aplica às vezes. A mesma coisa, vai ter as notas e lá na nota final teve uma média 19. Significa de 11 a 19 que no sistema de saúde e segurança tem necessidade de correções. Tá? Então, é uma simples planilha Excel, mas com um conteúdo bastante grande das 3 normas. Você pode, inclusive, conhecer quais são os requisitos, o que é que precisa se ver em cada requisito, com observações. Ou seja, muito interessante até para dar treinamento sobre a própria norma, das 3 normas, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui mostra o anexo SL, que dá a estrutura comum para as 3 normas, para um sistema de gestão integrado. Você pode fazer essa aplicação desse questionário para a sua empresa ou para um terceiro. Aqui tem as observações, para cada requisito e em cada norma, aplica uma nota de 1 a 5, conforme a tabela à esquerda. Com isso, a organização estará se autoavaliando na eficácia na relação do sistema de gestão e possibilitando aos auditores e gestores dos processos da sua empresa maior foco nas oportunidades e melhorias. Para cada nota vermelha e amarela, a organização deve analisar criticamente o necessário para atender o requisito penalizado e abrir as ações devidas, ou seja, não só aqui na nota final você tem os vermelhos e amarelos para você trabalhar, como para cada norma, onde tiver vermelho e onde tiver amarelo, a gente recomenda que se faça ações, se identificar a causa para por que está com nota 3 aqui, por exemplo, qual é a causa, qual é a ação corretiva para levar isso aqui para 4 e para 5, melhoria contínua. A organização deve aplicar esta avaliação também, pode, né, aplicar esta também, que nem eu já falei anteriormente, para cada uma das normas, dependente do sistema. Ok? Eu gostaria de compartilhar, que vocês aproveitem a ferramenta, o conceito, né, da ferramenta. E muito obrigado pela atenção. Até mais.